Muito bom. Então, para quem está chegando novo por aqui, é a primeira vez que está tendo contato comigo, eu sou a Regina Chamon, sou médica hematologista. Há mais de 10 anos eu venho estudando o estresse, tanto no âmbito pessoal, né, como investigação pessoal e as minhas próprias práticas, mas também trazendo isso para dentro do contexto clínico. A minha formação inicial, eu sou médica hematologista e eu atuo ainda na hematologia. E hoje a gente vai entender um pouquinho. Eu trouxe um caso que me procurou no consultório exatamente para uma avaliação hematológica. Essa paciente não me procurou porque ela estava estressada. Ela me procurou porque ela tinha uma condição hematológica. E aí eu queria mostrar para vocês que o estresse ele é esse camaleão, assim, né? Ele pode se transformar em várias coisas, ele pode aparecer com várias caras, e se a gente não tiver com o olhar atento e treinado, isso acaba passando batido na consulta, tá? Então a nossa ideia hoje é exatamente entender como é que a gente faz isso aí dentro do consultório e vou deixar também, gente, algumas ferramentas práticas para vocês usarem mesmo, né? A ideia é que a gente saia desse encontro de hoje com algumas estratégias para vocês conseguirem usar. Eu acho. Ah, entrou aí minha tela, né? Vocês estão vendo agora, acho, minha tela? Sim? Muito bom. Então, vamos ver como que a gente coloca a mão na massa mesmo, e atua quanto a isso. Para quem é médico, tem uma parte que é mais da consulta médica. Para quem não é médico, as estratégias que eu vou trazer aqui funcionam super bem também, tá, gente? Então, essa é uma aula democrática, todo mundo pode usufruir desse conteúdo, tá? Então, vamos lá, ó. Esse caso é um caso que eu atendi faz umas 2, 3 semanas no meu consultório. Era uma moça de 45 anos. Algumas vezes já ela tinha tentado. Ana Luísa, acho que você está fazendo riscos na tela, não sei como. Algumas vezes, gente, essa moça tinha tentado marcar comigo, e isso é uma coisa importante que eu queria trazer para vocês. Desde 2024, eu fui puxar o histórico de consultas, o histórico do WhatsApp. Desde 2024, ela vinha tentando agendar consulta e desmarcava em cima da hora, desmarcava no dia. Isso é uma característica bem peculiar das pessoas estressadas, né? Elas não conseguem muito ali ter uma boa gestão do tempo, da agenda, e aí a pessoa acaba se atropelando um pouco ali, tá sempre aquela sensação de correria, de atraso, de sem tempo. Então, essa moça, desde 2004, algumas vezes ela já tinha mandado mensagens ali, e quando ela chegou na consulta, ela veio me falando que ela veio se consultar porque, de forma recorrente, ela apresentava umas quedas no ferro, ela fazia uns episódios de ferro muito baixo, já tinha tido anemia no momento, não estava, e algumas vezes ela já tinha feito reposição do ferro, inclusive tinha feito reposição na veia, tinha reposto esse ferro na veia. Em geral, quem fazia esse acompanhamento dela era a ginecologista, mas como ficou uma coisa muito recorrente, a ginecologista pediu para ela passar com um hematologista, e foi assim que ela chegou em mim, né? E aí, quando vocês olham um caso desse, né? Mulher, 45 anos, vem por deficiência de ferro. Eu queria que vocês colocassem no chat para mim o que mais vocês perguntariam para uma paciente que chega com uma queixa dessas, né? Que pode chegar no consultório do ginecologista, pode chegar no consultório do hematologista, pode chegar no consultório do nutrólogo, que eu já vi aqui que tem nutrólogos assistindo, do nutricionista, enfim. Chegou um caso desse, quais são perguntas que vocês fariam para essa paciente se ela estivesse dentro do consultório de vocês? Escrevam no chat para mim, gente. Coragem, turma, eu quero a participação de vocês hoje, hein? Deixa eu ver aqui o que a turma foi dizendo. Quando iniciou a queda do ferro, e o que aconteceu na época, menstruação, alimentação, como é o fluxo menstrual, fluxo e ciclo, alguma perda de sangue específica, se tem hipermenorreia, né, o aumento ali do volume de sangue, queixas, a Mari colocou quais sintomas ela apresenta. O Daniel, que é nutri, rastrearia os hábitos alimentares, ciclo menstrual, alimentação, sintomas gastrointestinais.
história de doença autoimune na família, hormônios, como é o intestino, sono, acorda cansada, muito café, fluxo menstrual intenso. A Camila me descreveu ali, gente, nas perguntas dela. Acorda cansada, toma muito café, fluxo menstrual intenso. Verusca, ciclos menstruais, se é vegetariana, como anda a alimentação, sono, ciclo menstrual. Então a gente vê que a gente vai com um olhar bem clínico, né, para essa paciente. Eles foram trazendo coisas bem clínicas aqui, de sintomas, é, episódios de cansaço, enfim, uma coisa bem do sintoma mesmo. E aí, isso obviamente faz parte da nossa investigação, da nossa anamnese. Então, o que que ela trouxe de sintomas? Ela tinha 45, ela contava que desde os 30 anos ela tinha muitos sintomas digestivos, uma dificuldade de digestão muito grande, segundo ela. Nesse caminho dela, já tendo passado por vários médicos, já tinha uma SIBO confirmada, já tinha tratado o H. pylori, tinha feito o diagnóstico de uma intolerância à lactose previamente. Além disso, a questão do fluxo menstrual, ela tinha ciclos que eram regulares, mas que o fluxo era muito intenso e a duração era grande também. Ela tinha 6 dias de sangramento menstrual, com 3 para 4 dias de fluxo mais intenso e 2 a 3 dias de um fluxo menorzinho, né? Então, isso aparecia. E de outras queixas que ela trazia na consulta, e aí, gente, essa é outra característica do paciente estressado. O paciente estressado, ele tende a falar muito, muitas coisas, e às vezes de uma forma meio desconexa, assim. E são pacientes que, em geral, têm um ritmo de fala muito acelerado. Então, o paciente fala bem rapidinho e vai falando um montão ali de coisas, de sintomas, vai lembrando aqui e ali, né? Então, ó, essa paciente tinha uma queixa de uma insônia bem importante. Ela tinha muita dificuldade para pegar no sono, para sustentar o sono, e muitas vezes ela passava a noite inteira acordada. Ela referia que algumas vezes, em alguns períodos mais com maior demanda, assim, ela não conseguia dormir a noite inteira, ou quando dormia, dormia 2, 3 horas. Então, para os médicos do sono que estão aí, ó, que eu já vi perguntando de pernas inquietas e coisas do tipo, tinha essa queixa do sono bastante importante, e ela associava essa queixa do sono da pandemia para cá. Ela diz que na pandemia mudou muito o sono dela, e de lá para cá ela vinha tendo essa dificuldade bem importante, tanto de pegar no sono quanto de manter o sono. No último 1 ano, ela teve 2 episódios de herpes zoster. Ela teve um primeiro episódio, tratou. A infectologista que acompanhou ela tinha pedido para ela vacinar. Ela não teve tempo para se vacinar. Teve um novo episódio, tá? E além desses sintomas, ela tinha queixa de queda de cabelo, a unha quebrava muito, não crescia. No período dos últimos 2, 3 anos, ela ganhou 12 quilos e uma queixa de um cansaço persistente. Isso é o básico, né, gente? O paciente traz muitas vezes espontaneamente esses sintomas, ou é o tipo da anamnese que a gente aprendeu a fazer, que a gente vai direcionando e perguntando as queixas dos diferentes sintomas. Mas um hábito que a gente deveria criar, né? Porque esses sintomas, eles não são, em geral, a grande questão do paciente. Então, depois que o paciente conta todos os sintomas, eu costumo falar para ele, e o que mais? Né? E aí, essa paciente, quando eu perguntei para ela, e aí, que mais? Que mais que está acontecendo na vida? Como é que estão as coisas? Quando a gente tem essa escuta mais atenta, mais ampliada, é como se a gente estivesse escarafunchando ali um pouquinho mais a vida da pessoa, né? A gente tem que ser muito curioso. Nesses momentos, quando eu era pequena, eu gostava muito de ler Sherlock Holmes, Agatha Christie, essas coisas, né? E eu acho que a nossa função um pouco como profissional de saúde é meio de um detetive, assim, né? Então, o que é aquela coisa que está escondida? E aí, nesse O Que Mais, ela me contou que ela era cuidadora do pai e da mãe, o pai com câncer de próstata, com metástase óssea, com muita demanda de cuidado, e a mãe tinha tido uma febre reumática, uma valvulopatia reumática, que já tinha feito uma cirurgia de válvula, ia fazer uma segunda,
e tinha uma sequela de AVC com limitação de movimento. Então, ela era cuidadora primeiro só da mãe, quando o pai adoeceu, ela se tornou cuidadora dos dois, porque a mãe não conseguia muito ali cuidar do pai. Além disso, ela tem uma filha pequena, casada, tem uma filha pequena, e tinha uma questão de trabalho bem importante, assim, trabalhava num cargo alto dentro de uma empresa, trabalha um pouco do trabalho dela é na área de recursos humanos, ela já estudou um pouco de neurociência, então ela, enfim, tinha um contexto ali de uma vida bastante atribulada, tá? Os pais são vivos, tá, gente? Eles não faleceram, tanto o pai quanto a mãe adoecidos, mais vivos, e ela ali à frente do cuidado de ambos. E principalmente na questão do cuidado com o pai, ela, ela relatou um pouco na consulta, assim, que ela não sentia muita segurança no oncologista que estava cuidando, que várias vezes eles tinham perguntado sobre prognóstico, e ele meio que no entendimento dela, desconversava, não falava ao certo, ela não sentia que ela estava sendo amparada nesse cuidado com o pai, tá? E aí, se a gente olhar, né, pensando que isso, a mãe há muitos anos já ela é cuidadora, o pai nos últimos pelo menos 3, 4 anos com mais demanda, eu acho que fica fácil a gente entender que essa paciente ela está numa sobrecarga significativa de estresse, né? Tem muita demanda acontecendo na vida dela, tem muita preocupação, tem muita insegurança. E quando a gente olha a fisiologia do estresse e a fisiopatologia do estresse crônico, a gente já viu algumas vezes aqui no grupo de estudos que, por exemplo, o estresse crônico impacta de forma muito significativa no trato gastrointestinal. A gente tem toda uma alteração da microbiota, tivemos uma aula aqui no grupo de estudos sobre isso, então a microbiota intestinal muda, a motilidade intestinal muda por conta do estresse crônico, o intestino fica muito mais sensível, então quadros de dor são muito mais frequentes, a manifestação do sintoma doloroso ela é mais intensa em pessoas com estresse crônico, e a gente viu que essa paciente tem queixas digestivas bem significativas. Além disso, acredito que muitos de vocês aqui já saibam, né, que o estresse crônico ele também muda todo o nosso sistema imunológico, tanto no sentido de aumentar inflamações e a inflamação crônica subclínica, como no sentido de reduzir a capacidade de defesa do corpo. E a gente vê essa paciente, que é uma mulher jovem, 45 anos, com 2 episódios de herpes zoster no último ano. Então, acho que fica bem claro a gente ver que essa paciente está com um sistema imunológico aí que não está dando muita conta de defender o corpo. Além disso, o estresse crônico, ele coloca o nosso corpo num estado que a gente chama de hipermetabólico, no sentido de que a resposta de estresse é uma resposta de mobilização de energia. Quando a gente tem esse estresse crônico, o corpo ele está recrutando muita energia, tem um aumento de frequência cardíaca, tem produção de uma série de substâncias, então o corpo ele precisa de mais ATP para funcionar, e a gente vai ter um desvio da distribuição desse ATP. O ATP todo que o nosso corpo produz, ele vai ser dirigido primeiro para manter a resposta de estresse ativa. E não sobra ATP para outras atividades de reparo, de manutenção do corpo. Então, claro, pacientes que têm deficiência de ferro têm esse sintoma muito presente de queda de cabelo, unha quebrando, mas o próprio estresse pode ocasionar esses sintomas porque não sobra energia suficiente para a construção de novas células, para reparo de tecidos que são lesados. E o cansaço também, né? A sensação da fadiga, ela também é muito presente no estresse crônico por conta desse consumo excessivo de energia mesmo que o nosso organismo tem numa paciente que não está com sono reparador, que não tem momentos de descanso, de lazer para se recuperar. E também o estresse crônico faz uma ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, tem uma hiperativação do nosso sistema simpático. Esse é um dos componentes que faz com que o estresse impacte
num sono mais tranquilo, reparador. Tem outros, esse não é o único motivo, mas um dos motivos é essa hiperativação dos eixos neuroendócrinos. Então, esta paciente, ela tem toda uma fisiologia no organismo dela que predispõe e justifica muitos desses sintomas que ela tem. Quando a gente olha para esse caso, ele é um caso que é bem ilustrativo das manifestações do estresse crônico. E como eu falei para vocês, o estresse, ele é meio um camaleão, né? Ele pode vir com sintomas que são sintomas de várias especialidades. Eu perguntei lá no grupo de estudos para vocês, tem 1 ou 2 semanas, que sintomas vocês veem com mais frequência no consultório de vocês relacionados ao estresse. E aí depois eu compilei as respostas que vocês fizeram e eu fiz um pódio, tá? Então, em primeiro lugar no nosso pódio do estresse veio distúrbio do sono, foi o primeiro. Em segundo lugar, ficou cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, juntei tudo ali num único grupo. E em terceiro lugar, dei uma juntadona também, ficaram os sintomas digestivos. Náusea, síndrome do intestino irritável, indigestão, enfim. Então, o estresse, ele tem essa característica, assim, de meio que se mascarando de outras coisas. E eu gosto muito dessa imagem, que é uma imagem que mostra para a gente assim, que o nosso estado de saúde, que muitas vezes é a manifestação, né? O sintoma manifestado, é o que a gente está sentindo, o que aparece na superfície, na verdade é só a pontinha do iceberg. Quando a gente vai ver o que está lá para baixo, a gente vê que tem muitas outras coisas por trás desses sintomas que estão aflorando. Então, a gente tem esse componente do estilo de vida que a gente leva, do nosso comportamento. E essa é uma paciente que trazia a gente vai ver já já, ela trazia na fala dela que ela é muito controladora, que ela tinha dificuldade de delegar, que aos poucos, por conta de todo esse cuidado com os pais, ela foi se isolando e foi perdendo uma rede de apoio familiar que para ela era importante, né? A gente tem também mais ali nas profundezas do nosso estado de saúde, esse nível mais psicológico, da nossa motivação. Então, como é que a minha motivação faz com que eu tenha mais um tipo de comportamento, outro tipo de comportamento? E mais profundo ainda, se a gente segue aprofundando nessa conversa, né? Se a gente continua ali, e o que mais, e o que mais, e o que mais, a gente chega nesse nível mais da espiritualidade, do sentido de vida, dos significados. Então, o sintoma, gente, é só a casquinha mesmo. É muito legal quando a gente tem a possibilidade de ir aprofundando um pouco mais com os nossos pacientes. Então, essa perguntinha aí, o que mais, fica na cabeça de vocês, para vocês irem usando, tá? Bom, do caso mais, de forma mais grosseira é isso. Queria saber se até agora vocês têm alguma dúvida ou se eu posso seguir aqui para como é que a gente pode avaliar, tem instrumentos de avaliação desse estresse no dia a dia. Dúvidas no chat, tá, gente? O microfone está fechadinho. Vou contar para vocês se ela achava que ela tinha estresse ou não, veremos já. Ela não me procurou por estresse, tá? Isso era bem claro, assim, ela me procurou para entender esse ferro aí. E aí, quando a gente vai avaliar, como o estresse também é esse lugar um pouco subjetivo, às vezes não muito concreto, é legal quando a gente tem ferramentas, né? Eu acho que muitos de vocês já sabem, eu uso um prontuário chamado Life Up, que tem ali alguns questionários que já são, já vêm prontos ali, né? Questionários validados, e aí essa paciente respondeu aqui, ó, eu falei para vocês que eu não lembrava direito a data, 15 de julho, foi bem recente mesmo. E aí, quando ela respondeu, a gente olha os questionários para depressão, que é o PHQ-9, para ansiedade, que é o GAD-7, ela pontua muito alto, assim, então tem muito sintoma de depressão e ansiedade. Pontua muito alto para insônia também, tudo vermelho esse mapa dela, gente. Bombou, repetiu de ano aqui. E aí, vou dar uns pulinhos do gato aqui para vocês, tá?
Pacientes que têm deficiência de ferro, cujo ferro está baixo, eles podem ter, por si só, cansaço, falta de motivação, indisposição, tá? Então, às vezes, o paciente pontua muito em escala de depressão nesses itens. Ah, eu não tenho vontade de fazer mesmo as coisas que eu gosto. A gente precisa estar com esse olhar muito atento para diferenciar, certo? Então, essa paciente tinha bastante pontuação para ansiedade, depressão e insônia. Era uma paciente que não fazia exercício físico, ela colocou esse treino aeróbico aqui, que eram umas caminhadinhas que ela dava, mas às vezes o paciente põe só para falar que não faz nada, né, gente? Mas na conversa mesmo ali, ela era completamente sedentária. E a gente vê que a alimentação dela, uma alimentação pobre em frutas, rica em alimentos ultraprocessados, que é outra característica muito presente nos pacientes estressados, né? Muitas vezes a gente busca recompensas rápidas para tentar ter uma sensação de alívio ali do estresse, e essas recompensas muitas vezes elas acontecem na comida, no consumo de é, uma, sei lá, um salgadinho, uma Ruffles, um chocolate, em geral, comidas que são muito palatáveis, que entram nesse grupo aí dos ultraprocessados, junk food. Então a gente vai vendo que tem uma mistureba de coisas aqui, né? É, e aí, eu sei que muitas vezes, numa consulta, que é uma consulta de uma especialidade, o paciente não foi ali com o objetivo, de falar sobre estresse, não é uma consulta do psiquiatra, é uma consulta do hemato, do clínico geral, do endócrino, do ginecologista. Às vezes a gente não tem tempo para aplicar uma escala, tem várias escalas que são muito legais, gente, para a gente identificar estresse. Na capacitação, a gente tem uma aula que eu falo sobre todas essas escalas, sobre das 21, sobre a escala de estresse percebido, mas às vezes não dá tempo da gente usar. Então, para o nosso dia a dia, para o consultório ali, a gente pode usar uma escala numérica, de 0 a 10, o quanto você se sente estressado, sendo que 0 é nada de estresse e 10 é o maior estresse que você imagina na sua vida. Eu faço essa pergunta para todos os meus pacientes em praticamente todas as consultas, tá? Porque também isso ajuda o paciente a concretizar um pouco ali como é que ele está se sentindo, né? E aí, essa paciente, eu falei para ela, ai, de 0 a 10, o quanto você se sente estressada? Ela, 11. Eu me sinto estressada 11. Então, ela tinha, assim, a percepção de que ela estava estressada, acho que ela talvez só não estava associando todos esses sintomas dela ao estresse, né? Mas era uma paciente que já tinha estudado neurociência, que trabalhava no RH de uma empresa, então ela contava que ela vinha vendo muitos afastamentos por burnout. Era uma coisa que não era totalmente nova para ela, mas que ela só juntou A com B ali no momento da consulta, a hora que eu perguntei para ela. Ah, de 0 a 10, o quanto você se sente estressado? E essa escala de 0 a 10, ela de fato é uma escala que já foi investigada, foi validada e está tudo bem para a gente usar essa escala na consulta. Às vezes, ferramentas muito simples a gente desconfia delas, né? Então, essa não, essa é uma escala que de fato dá para usar. Tem um artigo publicado que é esse Single Item Stress Question, que é isso, de 0 a 10, quando você está se sentindo estressada. E aí, eu queria deixar uma provocação aqui um pouquinho para vocês, de o que vocês acham que mudaria no dia a dia de vocês, na condução dos casos que vocês atendem, se vocês incluíssem essa consulta como rotina, né? Se para os pacientes que chegam ali, mesmo com queixas muito variadas, se vocês colocassem essa perguntinha em todas as consultas, eu queria que vocês me contassem no chat se vocês acham que isso mudaria as condutas que vocês têm no dia a dia, os planos terapêuticos que vocês fazem normalmente, né? Essa escala é uma escala validada, Daniel. Tá aqui a referência. Depois, quem quiser o artigo, vocês podem me pedir que eu mando o artigo, tá? Mas ela é validada, sim, não é. Eu brinco, gente, essa semana, o que foi? No sábado a gente teve o Padoca, né, que é a imersão presencial da capacitação, e aí a Luciana, que é psiquiatra, uma querida, é a aluna que está encerrando o curso, ela falou assim para mim, ai, Regina, porque outro dia
eu usei aquela sua ferramenta, o mapa da rede de apoio com o paciente, foi tão maravilhoso, e uma ferramenta tão simples e concretizou tantas coisas para ele. E aí eu falei para ela e vou falar aqui para vocês também. Eu adoraria que eu que tivesse inventado tudo isso, mas não foi, gente. Foram só coisas que eu fui vendo espalhada aqui e ali e juntando dentro de um método de cuidado, né? De uma metodologia proprietária. Mas essas ferramentas todas elas já existem, tá? Então a gente faz uso delas, a gente deve fazer. Um pouco a sensação que eu tenho é que quanto mais simples a ferramenta, mais traz insight para o paciente. Então, eu gosto de usar coisas realmente muito simples, mas que trazem muitos dados e muitas reflexões para a gente, tá? Mas eu queria que vocês ficassem com essa provocação, tá? Como que mudaria a condução do caso de vocês se vocês trouxessem isso mais no dia a dia do consultório, tá? Bom, vimos aí sobre avaliação mais clínica, né? É, o questionário, que no momento da consulta eu faço o questionário? Depende, gente. É, assim, ó, eu costumo mandar esse questionário do meu prontuário, né? Que é um questionário de avaliação do estilo de vida. Eu mando para os pacientes antes da consulta, a secretária manda, e aí quando eles chegam na consulta, a maioria já está com esse questionário respondido. Os que não estão com o questionário, e aí é muito legal quando eles já vêm com o questionário respondido, porque eles já ficaram pensando um pouco sobre aquilo. Quando eles não responderam o questionário, aí na consulta eu explico para que serve aquele questionário e peço de novo para eles responderem. Algumas vezes eu uso outros questionários, tá? Para pacientes que, por exemplo, eu vou oferecer um acompanhamento continuado em gerenciamento de estresse, eu acabo, depois desse primeiro encontro, pedindo para eles responderem um questionário. Um que eu uso muito é a escala de estresse percebido. Então, ela fica meio ali como lição de casa para o paciente responder, tá? É, eu gosto de usar desse jeito, assim. E também, gente, o que eu acho legal da gente conhecer várias dessas ferramentas é a gente entender o que que se aplica para cada paciente. Porque tem alguns pacientes que a gente vai usar, tem outros que não vai tanto. Eu gosto de ter alguma coisa de número que o paciente vai olhar um antes e depois. Porque ele esquece como ele estava. E aí, quando ele olha de novo como ele estava e como ele ficou, aí ele entende, nossa, olha, realmente, muita coisa mudou, não é só uma sensação, tá? Então, eu gosto. O DAS 21, que o Daniel perguntou ali no chat, ele é mais um questionário de triagem, né? Para a gente triar depressão, estresse e ansiedade. Eu gosto dele, mas eu acho ele um pouco mais extenso. Então, eu costumo usar um pouco mais a escala de estresse percebido, tá? Eu acho que eu respondi essas perguntas de vocês aqui. Tem mais uma aqui. Seria válido porque conduz o paciente de forma clara a entender seu estilo de vida e assim facilitar uma transformação dos hábitos. É isso, gente. A gente precisa visualizar como é que está a nossa vida, principalmente a bagunça que é a nossa vida, para a gente conseguir se organizar, né? É, e aí, falando um pouco sobre tempo de cuidado, né? Que eu estou vendo que vocês estão perguntando aí no chat. As minhas consultas, elas têm 1 hora de duração. Às vezes, eu preciso ver algum exame, o paciente vem sem nenhum exame, eu preciso pedir algum exame. Aí, às vezes, quando é esse caso, eu peço os exames e aí eu faço um retorno mais curto de 30 minutos para checar esse resultado. E quando eu vou oferecer para os pacientes um acompanhamento mais continuado, é, em geral, esse acompanhamento ele tem 3 meses de duração, com 3 dessas consultas de 1 hora, então uma consulta por mês, mas a gente tem um encontro semanal, um checkpoint semanal, que é feito pelo WhatsApp. E aí é uma troca de mensagens, 1 vez por semana, ou por áudio, ou por texto. É nesse formato, Camila, que eu faço. Na capacitação em gerenciamento de estresse, eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? Como que a gente preenche essas semanas ao longo do acompanhamento. Então, na capacitação, eu ensino uma estrutura de acompanhamento em que a gente tem é, atividades para esses 3 meses de duração do acompanhamento, tá?
E aí, gente, voltando aqui no nosso caso, então a gente viu toda a parte de intervenção clínica e alguém de vocês aí me perguntou no chat, mas mesmo assim, valeria a pena fazer exame? Sempre, gente, sempre vale. Paciente que chega com uma queixa, a gente tem que investigar. A gente não precisa fazer a tabela periódica inteira de exames no paciente, não é isso, né? Mas a gente precisa ali exames que vão avaliar se tem alguma condição orgânica por trás da queixa do paciente. Então, paciente que vem com queixa, fadiga, cansaço, pode ser só estresse? Pode, mas aí a gente vai pedir um perfil de tireoide, B12, ácido fólico, um hemograma, tem que investigar, tá? Essa paciente, ela já veio para mim com alguns exames prontos, que eram exames do começo desse ano, mas que ela tinha um hemograma normal, então ela não tinha anemia, o hemograma estava normal, hemoglobina 12,5, o ferro sérico baixo, ferritina baixíssima e o índice de saturação de transferrina baixo também, tá? O resto dos exames que ela tinha me trazido estavam todos normais. E eu refiz alguns exames e ela não voltou com os novos exames ainda, tá? Mas o que tinha era isso, assim, a gente tinha de fato ali uma deficiência de ferro. Esses exames eram do começo do ano, da consulta da gineco, e ela não tinha feito nenhuma reposição de ferro de lá para cá. Então, assim, provavelmente esse perfil do ferro não melhorou, tá? É, E aí, turma, o que que a gente faz, né? Vocês me perguntaram aí, como você dá o diagnóstico para o paciente, o que que você fala? Então, como que a gente olha para a nossa conduta frente a essa consulta, incluindo o cuidado com o estresse nesse plano terapêutico, né? Porque não é que a gente não vai tratar as outras coisas que ela tem, é claro, a gente vai tratar tudo que precisa ser tratado, mas o estresse ele também precisa entrar porque ele acaba perpetuando esses sintomas e ele acaba perpetuando o modo de vida que essa pessoa tem, que a leva para uma vida com uma alimentação ruim, com sedentarismo, com todas essas condições, assim, né? Então, como que eu fiz a condução desse caso e como eu penso o manejo clínico do estresse? Eu até inventei uma figurinha aqui para gente, né? Então, o que queremos? Uma vida boa. Como faremos cuidando do estresse? Né? Quando a gente pensa nesse olhar do manejo clínico do estresse, é, às vezes alguns pacientes me perguntam, mas qual que é a diferença do seu trabalho com o trabalho do psicólogo? Qual que é a diferença do seu trabalho com o trabalho do psiquiatra? Essa paciente, ela acompanha com o psiquiatra, ela está em uso de medicação, ela faz psicoterapia, e ainda assim tem outras coisas para a gente fazer nesse cuidado, né? Então, a gente ajuda, na verdade, quando a gente pensa em trazer o gerenciamento de estresse para dentro do cuidado, a gente está ajudando esse paciente a desenvolver recursos para que ele consiga se regular, para ele consiga se organizar, para que ele consiga lidar com os desafios de uma forma mais saudável, né? É isso que a gente está pensando quando a gente pensa em trazer o gerenciamento de estresse para o cuidado em saúde. E como que a gente faz isso? A gente faz isso dentro de 3 eixos. Um eixo que são as estratégias clínicas, é isso que vai diferenciar a gente, por exemplo, do psicólogo, né? A gente entra com uma abordagem clínica, estratégias comportamentais e na, na forma como eu vejo o gerenciamento do estresse, no tipo de cuidado que eu proponho, eu também incluo metodologias contemplativas, que vão fazer esse equilíbrio aí do nosso sistema de estresse com o nosso sistema de descanso profundo. Então, no caso dessa paciente, a Carlucci me perguntou, como é que você dá o diagnóstico? Ela mesma já se deu ali um diagnóstico, né? Quando eu perguntei de 0 a 10 quanto está seu estresse, ela me respondeu que está 11. Para ela foi algo que já ficou ali muito bem evidente. Como que geralmente eu falo? Quando eu identifico isso, seja por uma escala, seja pelos sintomas do paciente, eu explico, existe a necessidade, no meu ponto de vista, tá, gente, de uma psicoeducação para o paciente saber o que é o estresse, como o estresse impacta. Então, eu começo com essa conversa. Olha, a gente tem no nosso corpo um acelerador e um freio.
O acelerador é o nosso sistema de estresse. Ele é muito importante para ajudar a gente a lidar com desafios, para a gente aproveitar oportunidades, mas também se esse sistema está em estresse, a gente não tem momentos de recuperação. Se esse sistema está muito ativo, a gente não tem momentos de recuperação de energia. Então, o desequilíbrio desse sistema, ele pode trazer sintomas como né? E a gente conta ali para o paciente. Entendeu? O que que você acha disso? Então, a pessoa entendeu que ela está com um sistema de estresse hiperativo, né? Quando eu uso a escala de estresse percebido, aí a gente tem uma pontuação que dá um estresse leve, moderado ou grave. Mas a gente não precisa necessariamente disso. A gente pode comunicar isso para o paciente. Você está com estresse crônico, seu sistema de estresse está desequilibrado. Se a gente não cuidar, você vai seguir adoecendo, tá? Uma vez que a gente teve essa conversa e que a gente está passando ali para o momento da conduta mesmo, né? A gente vai trazer as estratégias clínicas. Então, essa paciente, ela já estava em uso de medicações prescritas pelo psiquiatra. Aí eu sempre reforço, não pare as medicações do seu psiquiatra, não diminua. Mesmo que a gente vá fazer um trabalho de gerenciamento de estresse aqui, eu não mexo na medicação do psiquiatra. Pode ser que a paciente comece a ter uma melhora muito expressiva e o psiquiatra queira mexer, tudo bem, mas isso vai ser lá para frente, não sou eu que vou fazer, tá? Então, manutenção das medicações do psiquiatra e, obviamente, gente, a gente fez a suplementação de ferro, tá? Porque ela estava com uma ferropenia evidente. Hoje em dia, a melhor via de suplementação de ferro é a via oral, não é ferro endovenoso, é a via oral. Conversei bastante com a paciente sobre alimentação, falamos sobre a suplementação de ferro. Eu uso o suplemento de ferro quelado que praticamente não dá nenhum efeito colateral, então tá tudo bem. Eu vi que alguém no chat me perguntou se pelos sintomas intestinais, se eu faço modulação intestinal. Não faço. Eu converso com a paciente sobre alimentação, o que é uma alimentação saudável, mostrando os pontos em que ela pode melhorar, mas um pouco a impressão que eu tenho é que por mais que a gente amplie o nosso olhar de cuidado, a gente precisa de uma equipe para cuidar das pessoas, né? Então eu tendo a encaminhar para nutricionistas, para pessoas que eu conheço o trabalho, que eu sei que estão ali alinhadas com o que a gente está vendo, né? Com o tipo de abordagem que a gente está fazendo, e eu encaminho, tá? Geralmente eu encaminho. Camila falou que vê que muitas pacientes reclamam do ferro oral. Camila, eu uso. Gente, não estou fazendo propaganda, tá? Mas vou contar para vocês como é a minha prática clínica. Eu costumo usar o Fisiogen ou o Hemolip e meus pacientes dão super bem. Eu não tenho queixa de sintoma, nem de constipação, nem de diarreia, nem de epigastralgia com o uso do ferro oral. Tá? Esses compostos são em cápsula, absorção é intestinal, não dá efeito colateral praticamente nenhum, tá? Quando o paciente não tem acompanhamento com psiquiatra e são sintomas leves, são coisas que eu me sinto apta a cuidar, eu cuido, eu inicio muitas vezes medicamento, tá? Agora, se é paciente que está com sintoma mais grave ou que tem um antecedente psiquiátrico mais importante, eu encaminho. Então, vai muito do quanto você sente que você é hábil para cuidar, tá? Vou seguir aqui, gente. Então, tem essa parte da estratégia clínica, em que a gente vai suplementar o que for necessário, entrar com medicamentos que forem necessários. E aí, o que mais, né? De novo, o que mais? A gente não pode só falar para o paciente, ó, meu querido, então, você está estressado, você precisa se estressar menos, viu? Acho que vocês já me viram falando isso, a pessoa quer morrer. Quando a gente fala, porque ela sabe que ela tem que estar menos estressada, ela não sabe como, né? E o paciente que ele está muito, muito, muito estressado, não adianta a gente ir com o pé na porta também, porque ele não dá conta de fazer muita mudança. Então, nesse eixo das estratégias comportamentais, na capacitação eu ensino várias, mas eu trouxe algumas aqui para vocês só para ilustrar. No caso dessa paciente, quem já foi aluno da capacitação, gente, vocês podem colocar no chat o que vocês usariam também, tá? De outras estratégias que a gente viu lá. Mas para essa paciente, assim, de bate-pronto, coisas que eu pensaria em usar.
fazer um diário do sono, para a gente entender um pouco melhor esse sono dela e como organizar isso, e fatores que estejam influenciando. Essa ferramenta do mapa da rede de apoio, né? Ela trouxe essa coisa que ela é cuidadora de várias pessoas, ela não tem muito suporte. Então, esse mapa é uma estratégia que para ela encaixaria também logo de cara, sim. Mas eu optei por usar esse exercício da bateria de energia, que é um exercício muito simples. Eu deixei para ela como lição de casa, para ela fazer até o nosso próximo encontro, mas que basicamente consiste em fazer duas listas. Uma lista daquilo que ela sente que drena a energia dela, que faz com que ela se sinta esgotada, e uma outra lista com as coisas que ela sente que recarregam a energia. Né? Então, aqui a gente começa a trazer atenção para quais são os fatores de estresse dessa paciente, mas também para quais são as coisas que ela sente que nutrem, que fazem com que ela sinta uma maior vitalidade, porque aí a gente não fica só com foco no que está dando errado. A gente começa a colocar o foco, tá? Quais são coisas que eu posso, pequenininhas de repente, mas que eu posso ir trazendo para o meu dia a dia? Às vezes são coisas que ela já gostava de fazer, que a vida engoliu e ela parou de fazer, tá? Então, essa é uma estratégia que eu gosto muito. É uma das primeiras coisas que a gente vê lá na capacitação, né, turma, para quem já foi aluno. É um dos primeiros exercícios, é um exercício que eu sinto que vocês usam muito no dia a dia clínico também. Então, eu deixei isso de tarefa de casa para essa paciente. E o nosso terceiro eixo do manejo clínico do estresse está nas estratégias contemplativas. Então, como eu falei para vocês, um paciente que está muito estressado, ele provavelmente não vai conseguir fazer uma meditação, fazer uma prática contemplativa muito longa. E aí eu gosto de começar com mini práticas, como se fossem doses homeopáticas, assim, né? De pequenas pausas para essa pessoa ir se acostumando a parar, para ela ir se acostumando a respirar de um jeito diferente, né? Então, com essa paciente, a gente combinou de fazer uma técnica que eu chamo de respiração calmante. Eu ensinei para ela ali no consultório como fazer, e a gente fez um combinado. Assim como a gente tem posologia do remédio, aqui a gente tem posologia da respiração. Então, o nosso combinado é que ela ia fazer 1 minuto dessa respiração 3 vezes por dia. E se quando ela fosse deitar para dormir, ela tivesse com muita dificuldade para dormir, ou se ela acordasse no meio da noite e ficasse com dificuldade para voltar a dormir, ela também ia fazer essa respiração, tá? E aí, de novo, o paciente estressado tá com a parte cognitiva ali meio, né, debilitada. Então, a gente tem que fazer as coisas de uma forma que fique fácil para o paciente. No final da consulta, eu costumo mandar uma mensagenzinha do WhatsApp contando ali o que a gente discutiu, próximos passos, e aqui, ó, a parte das orientações. Então, eu reforcei aqui, não mexer no remédio do psiquiatra. E aí, tudo que a gente puder usar, gente, de coisas simples, mas que sejam recursos concretos para o paciente, eu acho super válido. Então, aqui eu falei para ela, ó, mandei a seguir um vídeo com orientações da técnica de respiração, simples, rápido e com evidência científica, e um áudio para ela fazer guiado até pegar o jeito. Esses são recursos que eu fui criando e que eu tenho um banco deles comigo e que eu vou usando conforme o paciente precisa, tá? Eu sei que não é todo mundo que tem isso, né? Todo mundo que é aluno da capacitação, no final, tem todos esses recursos, porque os áudios que eu uso, eu disponibilizo para os alunos todos, mas eu acho legal a gente orientar um pouco mais o paciente, porque às vezes a gente fala, tem vários aplicativos de meditação, você pode escolher aquele que você quiser. E aí, gente, quando você abre esses aplicativos de meditação, é igual Netflix. Você fica 3 horas tentando achar ali qual que é o que você vai fazer, a prática que você vai fazer. Quando você viu, você já perdeu o seu tempo, não tem mais tempo para fazer e não fez. Então, eu gosto de deixar a coisa um pouco mais amarradinha, sabe? E aí, para quem quiser, lá no meu site tem um vídeo explicando como que faz a respiração abdominal. Eu deixei aqui o QR Code, mas se vocês quiserem é só entrar direto lá no site, na parte do blog, tem esse videozinho aí. E fiquem super à vontade se vocês quiserem mandar esse vídeo para os pacientes de vocês.
tá? Que é um vídeo explicando como que é essa respiração que acalma. E é um recurso bem prático, assim, bem fácil da gente usar. Os pacientes percebem o efeito rápido, então eles acabam conseguindo aderir bem a esse tipo de prática respiratória, né? Então, eu acho um bom jeito de começar a introduzir essas pequenas pausas. Eu estou vendo aqui no chat que a Cibele é aluna foi aluna da capacitação, acho que da primeira turma, né? Sim. Ela colocou ali, ó, semana passada atendi uma paciente que ela própria comentou que conseguia identificar os sintomas de estresse, mas não sabia dizer quando estava relaxado. Isso é super comum, gente, super comum. Aí a Cibele achou um gancho ótimo para falar da bateria de energia. Perfeito, sim. Na consulta fiz com ela parte da lista dos sinais de relaxamento e deixei de lição de casa a bateria de energia para ela completar. Perfeito. É isso. É a gente ensinar o paciente também a entender o que é estar relaxado, como ele se sente quando ele está relaxado. Mas, até para que a gente consiga ensinar o nosso paciente, a gente precisa primeiro a gente aprender. Por isso que no percurso da capacitação, eu gosto de pensar nisso, né? Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do nosso negócio. A gente começa pela gente. A maioria de nós está estressado e não se percebe assim, e a maioria de nós não sabe como equilibrar isso. A gente não sabe o que é estar relaxado. Então, quando a gente vai aprendendo e experimentando na gente mesmo, fica mais fácil de conversar sobre isso com os nossos pacientes. Por isso que eu acho muito importante a gente, de fato, ser o nosso paciente zero, né? Começar esse cuidado primeiro lá com a gente, sabe? Eu acho isso bem importante. E aí vou deixar provocações aqui para vocês pensarem, tá? Primeira coisa é, quais sinais, nesse caso que a gente viu aqui, vocês já veem nos pacientes de vocês hoje? Eu acredito que muitos desses sintomas estejam presentes no dia a dia do consultório de vocês. Os pacientes provavelmente estão trazendo esses sintomas assim a rodo, né? Eu imagino. E aí, uma outra coisa para a gente pensar. Às vezes eu ouço um sintoma que não é o motivo pelo qual o paciente me procurou, às vezes é até um sintoma que eu considero que é de outra especialidade, e eu deixo passar aquilo ali, né? Mas de repente, quando o paciente traz sintomas tão separados assim, né? Sei lá, teve duas infecções por herpes zoster, ele tem uma questão intestinal, de repente, esses sintomas que parecem tão diversos, eles estão mascarando um processo de estresse crônico. Então, comecem a ficar atentos nisso no dia a dia de consulta de vocês. Aquele paciente que parece um pouco mais prolixo, que às vezes a gente até rotular, é um paciente chato, é um paciente hipocondríaco, às vezes ele só está te mostrando que ele está estressado e ele não sabe contar isso para a gente. Então, ele conta isso através de um montão de sintomas, né? E aí, outra coisa que eu queria que vocês ficassem pensando essa semana, e eu vou abrir o nosso grupo lá do WhatsApp para a gente discutir um pouco mais isso hoje, como é que mudaria o plano terapêutico de vocês, as condutas de vocês, se o estresse ele entrasse ali como um dos itens, né? Uma das hipóteses diagnósticas, e não só como uma coisa perdida no meio da sua anamnese. Então, se você de fato traz aquilo ali como hipótese diagnóstica, como que isso impacta na sua conduta? Né? Como que isso aparece ali dentro do seu plano de cuidado? Tá? Então, essas são coisas para a gente pensar. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Fernanda, gente, se eu puder recomendar. Ai, Fernanda, olha aí, vocês fazem minha propaganda sem que eu peça. Obrigada, Fê. Façam a capacitação, são muito recursos legais. Achei que não seria tão importante na minha área. Fernanda é urologista e mudou muito como eu conduzo minhas consultas. Meus pacientes estão amando. Fico feliz de saber, Fê. A Fê acabou essa turma agora, no sábado que a gente teve o encontro, né? Então, obrigada, Fê. E a Verusca falou que o que eu acabei de abordar é muito comum na minha prática clínica. A maioria não se percebe assim com estresse crônico.
não percebe, Verusca. Na verdade, a gente não é, nem a gente, como médico, profissional de saúde, nem o nosso paciente é educado para entender que ele está estressado. A gente não consegue ter esse olhar porque ninguém contou isso para a gente. E aí, se a gente começa a trazer isso na consulta, o paciente ele vai se abrindo, ele vai é, olhando para essas questões com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de cautela, e abrem-se espaços de conversa na consulta, abre de repente um espaço para a gente encaminhar esse paciente para um especialista, um médico do sono, para cuidar da insônia, né? Que a Simone colocou ali a insônia como um transtorno per se, que é mesmo de fato, mas que vem muito de mãozinha dada com o estresse, um pelo outro, muitas vezes, né? O paciente que tem insônia, a insônia, a gente sabe, né, que a privação de sono, ela aumenta a atividade da nossa amígdala cerebral. Então, o paciente com insônia é um paciente que tende a ter uma maior reatividade à fisiologia do estresse. Ele é um cara que vai ficar mais estressado. Então, a gente vai. São coisas que andam de mãos dadas mesmo, que a gente precisa cuidar juntos, tá? A Carlute perguntou se 1 hora de consulta dá conta. Dá conta, Carlute. Claro, a gente não vai resolver a vida da pessoa em 1 hora, né? Mas a gente começa a conversa, aí na próxima consulta a gente aprofunda e assim a gente vai caminhando, tá? Gente, eu quero ouvir vocês agora. Eu vou abrir aqui o microfone para a gente conversar mesmo, mas queria deixar um convite aqui para quem animou aí a próxima turma da capacitação. Começa dia 7 de agosto. As inscrições encerram essa sexta-feira, tá, gente? Então, quem quiser fazer a inscrição, a hora é agora. Aqui está o link do Forms, ou vocês podem me mandar mensagem direto no WhatsApp. Deixa eu parar de compartilhar aqui para liberar o microfone de vocês. Não, peraí, gente. Como que eu libero esses microfones aqui? Pronto. Pronto, gente, eu quero ouvir vocês. Falem. Sibeli também recomenda a capacitação. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. A Verusca falou que, como reumatologista, o estresse é um dos gatilhos mais desafiadores de controlar e que influencia muito a atividade de doenças reumáticas. Muito, Verusca, muito. Exacerbação de quadro autoimune, de doença reumatológica, é muito associado com estresse. E aí, mais importante ainda, né, trazer esses recursos para o dia a dia do seu paciente, para que ele reconheça rapidamente o estresse e tenha como se regular. Porque também, gente, isso é outra coisa, né? A gente reconhecer que está estressado e a gente não saber o que faz com aquilo, só deixa a gente mais estressado. Então, o paciente ele precisa aprender a reconhecer o estresse, mas ele tem que saber o que que ele faz com aquilo. Quais são estratégias práticas, palpáveis, como que ele regula a respiração, como que ele se organiza para lidar com aquele momento, né? Então, muito do que eu vejo do nosso papel é como esse lugar de trazer a estratégia, de ensinar, e isso tem que fazer parte da nossa conduta mesmo, né? Verusca está inscrita para a próxima turma. Muito bom. Vocês querem falar, gente? Vocês querem abrir o microfone e falar? Eu falei um monte para tomar uma aguinha. Pode abrir o microfone e falar, quem quiser. Eu vou falar. Fala, Márcia. O que você disse anteriormente sobre a pessoa ter consciência do estado dela de estresse, Uhum, né? uhum. Assim, é fundamental, mas também, às vezes, não é olhado, né? Assim, muitas vezes, né? Como também foi dito. Então, primeiro, essa questão de ter a consciência do seu estado que vai levar, provavelmente, se for atendido por uma pessoa que tem também esse conhecimento, a Uhum. essa melhora do quadro dela. Eu sou arte terapeuta, então a arte também é uma boa ferramenta para a questão de trabalhar o estresse, né? Então, Super. poderia A gente. estar Desculpa, pode falar. na lista de indicações, assim, né?
Com certeza está dentro desse arsenal terapêutico. Eu não gosto de usar essas palavras meio bélicas, né? Para a gente pensar o cuidado com a saúde, o arsenal terapêutico. Mas com certeza a arte está dentro da nossa caixinha ali de estratégias para a gente poder cuidar desses pacientes. E aí, por que que eu acho que é super importante a gente ter um repertório diverso de práticas? Porque tem pacientes que vão se identificar, por exemplo, com a arte terapia e vai funcionar super bem. Tem outros pacientes que não têm muita afinidade. E aí a gente pode ir, de repente, para uma prática de contemplação da natureza. E aí, para esse paciente, vai fazer mais sentido. Ou a gente pode ir para uma ferramenta uma técnica de relaxamento mesmo, uma prática respiratória. Então, a gente ter esse repertório um pouco mais amplo, e aí lá na capacitação eu faço questão da gente ter repertório, a gente vê várias técnicas, cada semana a gente vai ver uma técnica. Porque aí você consegue, para cada paciente, esse aqui eu acho que vai encaixar melhor aqui, esse aqui eu acho que vai encaixar melhor lá, né? E aí a gente vai organizando esse cuidado de uma forma mais individualizada. É uma coisa muito artesanal, sabe? Eu gosto de pensar nesse cuidado como um cuidado artesanal. Para cada paciente vai sair um conjuntinho muito diferente, muito único, assim, sabe? Mas com certeza a arte entra aí É, nesse nosso é, repertório. não só a arte terapia, né? Eu quis dizer assim, a arte em geral, né? Isso, a Pode ser uma arte. aula de pintura, pode ser uma música, um coral, ou qualquer outra expressão artística, né? Ou contemplar a arte mesmo, né? Sei lá. Olha, você falou, eu lembrei de um paciente aqui, Márcia, que eu atendi, a gente encerrou um programa de acompanhamento mais prolongado, né? Tem uns 2, 3 meses. E ele é um senhor que já tem mais idade, já estava aposentado, mas ainda trabalhando em um ritmo de trabalho muito intenso, super estressado. Com ele, eu trabalhei só a técnica respiratória ao longo do percurso todo, mas uma das estratégias que ele encontrou para relaxar, para descansar, ele gostava muito de ir a museus, e há anos ele não ia. Então, nesse cuidado, ele criou o hábito de uma vez por semana e assistir alguma exposição de arte. Ele viajava muito a trabalho, aí ele começou a olhar quais eram os museus da cidade que ele ia estar para poder, né, ter aquele momento que era dele ali. Então, também arte nesse sentido, do fazer, mas o do apreciar, a capacidade de apreciar, né? Então, é isso. Obrigada, Márcia. Que mais, gente? Falem Ô, mais. Rê, Vocês gostam? Oi, quem tá falando? A Paty, fala. Eu tenho uma dúvida. É, hoje em dia, a questão da rede de apoio nem sempre é muito, nem sempre é muito fácil. Uhum. Você faz o mapa da rede de apoio, aquele desenho da rede de apoio, e a pessoa não tem muito com quem contar, e isso às vezes é uma questão meio prática, Uhum. né? Às vezes não tem parentes e tudo, enfim. Tem alguma outra estratégia que você utiliza nesse caso? Ô, Paty, ótima essa pergunta sua, né? Porque, de novo, não adianta só a gente olhar para o problema se a gente não vai ajudar o paciente a encontrar uma solução, né? Então, quando a gente uma das coisas que eu uso, né, além do mapa, é a gente entender qual tipo de suporte a pessoa está precisando naquele momento. Então, às vezes, a pessoa precisa de um suporte que é informações sobre o caso dela, sobre a doença que ela tem, sobre. E aí a gente vai, esse site é seguro, esse lugar é legal de você consultar, tarará. Às vezes, a pessoa precisa de um apoio, sei lá, alguém para ficar com as crianças, e não tem uma rede de apoio, não tem família. Eu atendo muitas mulheres que moram fora do Brasil e que têm filhos pequenos, né? E aí fica nesse, não tem. E aí a gente vai, muitas vezes, buscar uma rede de apoio paga, né? A Uhum. pessoa vai ter que encontrar uma rede de apoio paga. Ou, no começo desse ano também, eu tive uma paciente que é isso, ela mora, sei lá, na Suíça, Suécia, algum desses países aí,
mudou com o marido e 2 filhos. Ela trabalha, o marido trabalha, tem os 2 filhos e nenhuma rede de apoio. Então, ela, como estratégia, precisou ter uma conversa com o marido, se organizarem os dois para dividir um pouco o cuidado com os filhos. Então, às vezes, a gente vai para esses lugares assim que não era algo que eu estava esperando conversar com ela na consulta, né? Mas foi o caminho por onde ela conseguiu esse apoio. Então, acho que é isso, é entender qual é o apoio que é necessário agora e aonde que a gente vai buscar isso. Eu acho que isso é bem importante, assim. Mas, sabe, Paty, muitas vezes o que eu percebo é que enquanto a pessoa está desenhando o mapa ali da rede de apoio, ela vai se lembrando de vários suportes que ela teria e que ela não está acessando. Às vezes não é que ela não tem, às vezes ela não está lembrando, às vezes ela não está acionando, né? Então, é onde que é que a gente vai com esse trabalho? É em buscar o apoio, é em pedir o apoio que já está ali, ou é só lembrar e como aquilo está mapeado, você vai conseguir chegar nesse apoio com mais facilidade, sabe? Perfeito. Tá bom, aí, obrigada. De nada. Que mais, gente? Vocês gostaram desse tipo de encontro, gente, para a gente dar uma variada nos artigos? Me conta, o que que vocês acharam? Sim. Eu adorei. Tudo bem que Eu foi o achei Oi, primeiro que eu vi. ótimo. Fê. Que bom. Que bom que você adorou. Não sei como era o outro, mas esse eu adorei, é isso? Exatamente, é. Porque eu acho assim, tem alguns pontos que acho que talvez para todo mundo, pelo que eu vi no que está escrito, lembra pacientes que a gente vê na vida real. E assim, talvez com uma variação de queixas iniciais. Sei lá, se viesse para mim, ia se queixar do excesso de peso, ia se Uhum, queixar do, ah, da alimentação, e você reconhecer o estresse para uma paciente que já está tomando medicação psiquiátrica, já está fazendo terapia, talvez lidar com o estresse e focar em usar estratégias diferentes para lidar com a comida uhum, seja mais importante do que entrar com uma medicação para ela emagrecer, exato. ou fazer uma dieta, alguma coisa assim. Ou fazer essas coisas em associação, né, Fê? A Fê é endócrino, gente. Sim, Ou fazer, mas é isso, acho que não só usar o remédio e não olhar para isso, né? Eu acho que é. isso tem que ser Não, olhado assim e junto. dar um plano alimentar fechado, às vezes não funciona se a pessoa tá tendo esses momentos em que ela tá usando a comida para lidar com como o manejo do estresse, né? É isso. Usando a comida como um antídoto, uma válvula de escape, muitas vezes ali, É, né? é. É, é isso. É isso. Muito bom. Bem-vinda ao curso, Fê. A Fê é a primeira vez aqui no grupo de estudos, mas ela se inscreveu na capacitação também. Em breve Tô super começaremos. animada. Oba, deixei o link aí no chat, gente. Se por acaso alguém ainda não tem, né? Porque eu já pus esse link em 85 lugares para vocês, mas enfim. Que mais, turma? Regina, sou oncologista. Você já viu alguma evidência de estresse crônico aumentando o risco de recidiva oncológica? Lucila, a gente tem estudos em mulheres com câncer de mama mostrando que no segmento, né, pós-tratamento, o estresse crônico ele é associado, tá? Tem associação com maior risco de recidiva. E aí fica sempre, né, aquele, mas muitas vezes pode ser porque a gente tem, quando a gente está estressado, a gente tem um estilo de vida que é menos saudável, fica mais sedentário, a gente sabe que o exercício físico é uma coisa muito importante para evitar a recidiva, mas a gente tem também um outro mecanismo. Teve até uma aula aqui do grupo de estudos que foi sobre isso, né? Quais os possíveis mecanismos do estresse crônico envolvidos no maior risco de desenvolvimento de doenças oncológicas. Então, a gente tem a questão da inflamação crônica subclínica,
de uma alteração do nosso sistema imunológico, no sentido de não conseguir identificar as células neoplásicas que estão aumentando e essas células escaparem do sistema nervoso. A gente tem um efeito das catecolaminas, que é mais angiogênico, então de criar mais vasos sanguíneos ali, que podem ajudar no aumento do tumor. Então, a gente tem evidências iniciais, eu diria, assim, é uma coisa que está muito inicial, assim, tá? De coisas já bem validadas. E se você, eu acho, gente, que essa aula está disponível lá no meu YouTube. A gente falou sobre imunidade e doenças neoplásicas associadas ao estresse. Eu vou procurar, se não tiver lá, eu te mando o link depois, tá? E a Juliana está falando, é importante entendermos sobre o assunto para saber lidar e indicar profissionais específicos para os alunos. É verdade, Juliana. Tem muito professor de yoga que vem para as aulas, né? E muitas vezes esse paciente, ele não quer ir no médico. Principalmente ele tem um preconceito de ir no psiquiatra e no psicólogo. Então ele vai buscando outros recursos de cuidado para evitar de ter que chegar nesses lugares. E aí é muito importante o olhar de vocês para isso, para que vocês consigam reconhecer quando o paciente precisa de um suporte de um outro profissional e vocês saibam para quem encaminhar, porque às vezes também encaminha para um médico que não tem esse tipo de abordagem, não adiantou muito, né? Pobre do aluno bateu e voltou. Então, também vocês terem essa rede de pessoas que vocês sabem que vão ter esse olhar e para quem vocês podem encaminhar é muito legal. Muito bom, turma. Começamos a semana bem, então, todo mundo com a cabeça aí, ó, cheia de ideias. Eu vou abrir o grupo do WhatsApp para quem quiser seguir trocando, tá? Eu sei que esse é um momento gostoso, né? Que a gente vai tendo ideias, vai tendo dúvidas, vai tendo reflexões. Então, eu vou deixar aberto para vocês trazerem perguntas, partilhas, trocas por lá. E é isso, gente. Quem quiser vir para a capacitação ainda dá tempo, vai ser um prazer receber vocês. E mês que vem, aí a gente vai discutir artigo mesmo, tá, gente? Voltamos para um artigo no mês que vem, tá bom? Um beijo, turma. Boa semana para todos. Tchau. Obrigada.